E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Descansaram aí na semana do saco cheio? Bom, né? Escuta, é o seguinte, nós estamos entrando agora no quarto bimestre, tá? Nós vamos finalizar, né, agora para começar o processo de recuperação. E eu quero retomar as últimas aulas que nós começamos lá em agosto, porque esses meses todos a gente está vendo parte gramatical, a gente está vendo parte de tempo verbal, que é o futuro, tá? Então a aula de hoje é a última aula sobre tempo verbal, que é uma revisão, tá? Vocês vão fazer um quiz. Esse quiz é um teste, né? Quiz significa teste, tá? Então, o exercício é simples. Vocês vão copiar este grammar quiz aqui no caderno para treinar a parte escrita, tá? E vocês, na próxima aula, eu vou dar a resposta desse quiz aqui, tá? Porque o quiz, ele é um teste para vocês, tá certo? Então, na próxima aula, no início do vídeo, eu já vou dizer quais são as alternativas corretas e aí vocês têm que contar quantos acertos vocês tiveram, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser isso. Mas, para a gente fazer a aula de hoje, a gente tem que revisar aí todo esse conteúdo, tá? Então, nós começamos lá na semana do dia 17 a 21 de agosto, em que eu apresentei para vocês o tempo futuro. E aí, nós aprendemos o futuro de duas formas, da forma composta e da forma simples, tá certo? Então, quando eu digo, e aí eu até comentei, né? Falei, em princípio, nós vamos traduzir como forma composta e simples. Por exemplo, eu vou estudar inglês, vou estudar, ó, é uma forma composta, tá? Então, a gente vai usar o going to. Eu estudarei inglês, estudarei é a forma simples, então seria will study, tá? Aqui tá faltando will. Bom, então o princípio é aí, tá? Então eu tenho primeiramente uma frase com o verbo na forma composta, ou seja, dois verbos, né? Eu vou estudar, eu vou falar com meus pais, eu vou viajar para a praia, eu vou almoçar mais cedo. Então, este, em princípio, seria o futuro com going to, tá? E eu estudarei, eu almoçarei, eu viajarei, é a forma simples, é o futuro com will. Então, essa foi a nossa primeira aula, tá? Então, eu coloquei a fórmula do going to e a fórmula do will aqui para vocês. Depois, nós começamos a fazer alguns exercícios, tá? Então, por exemplo, dessa aula aqui da semana do dia 31 de agosto a 4 de setembro, a gente fez exercícios utilizando o futuro, né? E a grande maioria dos exercícios com o going to, tá? Então, nós fizemos aqui você deverá reescrever as frases em inglês, substituindo os verbos destacados pelos verbos abaixo, né? Basta copiar a frase em inglês. Então, por exemplo, aqui em cima tinha, o que você vai fazer? E aí eu circulei, né? Eu destaquei aqui o verbo fazer, né? What are you going to do? Fazer é do. Então, lá no exercício, o que você deveria? Você deveria fazer, né? Você deveria tirar lá o do, que significa fazer, e colocar o ler, que é read. Então, a sua frase deveria ter ficado What are you going to read? Tá? Então, foi um exercício aí, um exercício simples, né? Que nós fizemos substituindo essas frases, essas palavras aqui em destaque, pelas palavras que eu pedi lá embaixo, tá? Então, fizemos um exercício aí, utilizando o futuro com o going to. Depois, na outra aula, eu apresentei para vocês somente a forma negativa, tá? Do going to. Então, eu coloquei aqui essas duas tabelas, né? Lembrando que quando eu falo, por exemplo, ela vai estudar inglês, quando eu quero dizer que ela não vai estudar o inglês, eu coloco o not depois do verbo to be. Então, por exemplo, I am not going to travel eu não vou viajar. Lembrando que gonna é a contração de going to, né? Você pode dizer I am not
going to travel, mas você pode dizer I am not gonna travel. Gonna é uma forma coloquial, ela é mais comum na fala, tá? Na escrita é melhor a gente fazer da forma sem a contração mesmo, tá? Então, o exercício, o que vocês deveriam ter feito aqui? Passar para a forma negativa. O que tem que fazer na forma negativa? Colocar o não aqui depois do going to, tá? Então, vejam que nas duas outras aulas, depois que nós introduzimos o futuro pela primeira vez, nós só fizemos exercícios relacionados ao going to. O que não foi diferente na outra aula, na aula seguinte, porque aqui a gente viu a forma interrogativa do verbo, tá? E aí o que acontece? Nós temos aí a possibilidade, então, de transformar as frases em frases interrogativas, trocando o verbo to be com pronome ou com o nome, né? Se vocês se lembram, lá na fórmula, na primeira fórmula que nós vimos, lá da aula do dia 17 ainda de agosto, tem uma ordem lá, né? Que é sujeito, mais verbo to be, depois mais o going to, depois o complemento. Então, olha só, ó, sujeito, verbo to be, going to, verbo principal e o complemento, né? Então, é a mesma coisa aqui, ó. She is going to play soccer with her friends, que significa que ela vai jogar futebol com seus amigos. Sujeito, que é o she, verbo to be, que é o is, going to, verbo principal, que é o play, e os complementos que vem depois, que pode ter um complemento somente, mas pode ter mais, tá? Então, vocês têm que se lembrar de que esse sujeito aqui, ele pode vir em forma de pronome, ele pode vir em forma de nome próprio, de nome comum, não interessa, tá? Ele é o sujeito da frase, ou seja, existe uma afirmação na frase a respeito dele. Essa é a função do sujeito, tá bom? Então, essa aula aqui foi a aula, então, que nós vimos a forma interrogativa. E na última aula nossa, que foi na semana, aqui, de 28 de setembro, aqui, a semana passada foi semana de saco cheio, a semana anterior foi a semana de avaliação de vocês, e a nossa última aula, então, foi essa, do dia 28 de setembro a 2 de outubro, tá? O que nós vimos aqui? Nós vimos todas as três formas do futuro com will. Nas aulas anteriores, nós vimos, cada aula nós vimos uma aula para afirmativa, uma aula para negativa, uma aula para interrogativa, no caso do going to. No caso do will, eu coloquei as três formas numa aula só, tá? E fiz uma informação, uma observação a mais, tá? Que é essa aqui, Para nós brasileiros fica mais fácil entender que a frase she's going to travel equivale a ela vai viajar. E she will travel, ela viajará. Então, para nós é mais fácil a gente entender dessa forma, tá? Em outras palavras, o going to seria a forma composta e o do will seria a forma simples que eu já havia falado nas aulas e repeti agora na revisão. Só que não é só isso, tá, galera? O futuro com going to, ele é usado para falar de planos de um futuro não momentâneo. Em inglês, ações que foram planejadas e acontecem em um futuro próximo, mesmo que seja um futuro rápido, logo, são escritas com going to. Então, quando eu falo assim, eu vou viajar com meus amigos, é algo que eu estou planejando fazer no futuro aí. Pode ser amanhã. O que você vai fazer amanhã? Vou viajar com meus amigos, tá? É algo que já está planejado. Por outro lado, quando falamos de ação de um futuro momentâneo, algo rápido, nós usamos o will, tá? Então, por exemplo, você está em uma piscina, tá? Com a galera lá no clube, aí um amigo fala, vamos nadar? Aí você fala que vai nadar, então, com ele. Ou seja, você está deitada na cadeira, de repente você levanta e fala, eu vou nadar com você. É algo rápido, tá? Olha só como eu traduzi. Eu vou nadar com você, mas você pode traduzir como eu nadarei com você, mas na linguagem do dia a dia ninguém fala assim, né? A maioria das pessoas não fala dessa forma, tá? Mas é só para vocês terem essa diferenciação, tá bom? E aí, dadas essas explicações, então, né? Ou seja, nós fizemos uma retomada do que significa. Aí eu apresentei as formas negativa e interrogativa, que são super simples, que é só colocar, no caso da negativa, o not depois do will,
Enquanto lá no going to, o not, ele foi depois do verbo to be, aqui no will, ele vai depois do will, tá? E na interrogativa, enquanto lá no going to a gente troca o sujeito com o verbo to be, aqui no will a gente troca o sujeito com o will, tá? Então, as estruturas são semelhantes, né? E aí, então, vocês fizeram os exercícios. Então, essa foi a nossa última aula, foi a aula antes da avaliação. A aula de hoje vai ser a última aula e vai ser a revisão, então, de tudo isso que nós vimos, tá? Vocês não vão fazer essa tarefa lá no formulário. Dessa vez, vocês vão, como eu disse no início do vídeo, copiar o quiz aqui, tá? E para facilitar para vocês, vocês podem copiar já escrevendo a resposta que vocês acham que é a correta, tá? Então, se vocês acham que aqui no número 1 é a letra B, vocês vão escrever What is your brother going to do tomorrow? Tudo bem? Então, observem o seguinte, primeiramente, o que eu coloquei lá em cima para vocês? A formulazinha do will, ó, afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Lembrando que o want, galera, é a contração do will mais o not. Fica até mais fácil se vocês fizerem assim, que vocês não precisam ficar se lembrando que o not tem que vir depois do will, tá? I'll é a contração de I will, é a mesma coisa. Então, ó, I will go é a mesma coisa que I'll go. You will go, mesma coisa que you'll go. He will go, he'll go. Muda a pronúncia. A pronúncia muda um pouquinho, né? E aí, escrita, você põe um apóstrofo e coloca os dois L's do final do will, tá? Então, você pode escrever desta forma ou desta, tá certo? A negativa e a interrogativa, que aí na interrogativa não tem nada de diferente, tá? Depois nós temos, então, a forma afirmativa do futuro com going to, tá? Então, I am going to cook, eu vou cozinhar. You are going to cook, você vai cozinhar. He is going to cook, ele vai cozinhar. A forma negativa, então, ó, I'm not going to cook, you aren't going to cook. Lembrando que, ó, o que é aren't? É a contração também do are mais o not. Igual tem aqui a contração do will mais o not que vira won't, tá certo? E depois nós temos a forma interrogativa. O que você faz na forma interrogativa? Você troca o sujeito com o verbo to be. O verbo to be tá aqui, ó, tá vendo? E aí você troca de lugar, ó. They are they. You are you, tá? E aqui no finalzinho, ó, tem a forma afirmativa, ó, yes I am, e a forma negativa, no I'm not, tá? Então, porque são respostas curtas, né? Se alguém virar para você e falar assim, are you going to cook now? Você vai cozinhar agora? Você vai falar, não, não vou. Aí você fala, no, I'm not, ok? Is she going to travel to the beach? Ela vai viajar para a praia? Não, ela não vai. No, she isn't. Sim, ela vai. Yes, she is. São formas curtas, da mesma forma que em português, tá bom? Então, agora é isso. Relembrando, copiem o quiz no caderno. Vocês vão copiar, então, 16 perguntas e vocês já podem, na pergunta, colocar a resposta que vocês querem escolher, que vocês acham que é a correta. Tudo bem? Terminou, tira a foto e me manda, tá? Eu vou fazer a correção de todas as tarefas e vou apresentar esse trabalho de correção como forma de recuperação, tá? Eu não estou fazendo essas correções e entregando porque tem alunos que não fizeram nada ainda e eles vão simplesmente copiar. Então, eu vou deixar para apresentar isso como forma de recuperação, mas eu explico para vocês na próxima aula, tá? Essa lição em específico, eu vou fazer a correção no início do vídeo, da próxima aula, da próxima semana, ok? That's it, guys. É isso. Have a nice work. Bom trabalho. Bye, bye.